E agora a gente já tava falando de remodular e tudo mais, vem meu próximo tópico, que é qual time precisa de uma remodulação? Qual você acha que tem que mudar a franquia, tem que fazer alguma coisa? Eu acho que já se iniciou e ficou muito claro esse movimento deles, é o Jets, né? Que é uma franquia que há alguns anos vem sofrendo. E você vê, tem duas situações, né, para se analisar. Então, o Detroit, na minha opinião, fez o movimento errado. Porque eles, não que eles abriram mão, mas eles cansaram a paciência do Stafford, né? Em não se reforçar de maneira adequada, né? E perderam o líder deles e talvez o melhor jogador da equipe. E vai tentar uma reformulação com o Goff, mas é aquela coisa que todos os analistas e todo mundo fica pensando qual é a chance de dar certo, né? E por outro lado, o Jets, que era um time que vinha sendo sofrível nos últimos anos, aí você vê um movimento de mandar o Jamal Adams pro Seattle, né? Para pegar uma first pick, né? Então assim, o nosso melhor jogador pode nos trazer uma first pick. Daí você vai pensar assim, mas o Jamal Adams talvez seja o melhor safety da NFL. Mas o que talvez o GM pensou, o que o melhor safety vai fazer num time que precisa todas as peças, né? Então, agora eles pegaram na segunda escolha o Zach Wilson, então é um cara que também vem com esse perfil talvez de ser um salvador, e pode ser, pode ser o início de uma reformulação dessa franquia. Importante também eles, porque eu também pensei no Jets quando a gente foi falar sobre isso, o técnico, o head coach mudou, né? Isso. E era o coordenador defensivo do 49ers, que estava super forte, né? Que o nome dele é o Robert Saleh. Então assim, tudo isso tá caminhando pro lugar certo. E falando sobre a troca do Lions com o Rams, pra mim quem saiu ganhando foi o Rams, porque eles têm um time muito bom. Eles já até foram pro Super Bowl com o Goff, mas o Goff não mostrou que tinha o que precisava para ganhar o Super Bowl. E agora o Stafford tá entrando num time que já tá pronto. E agora ele tem a condição, porque ele é um excelente jogador. A gente vai falar um pouco mais dele na frente aí, mas ele é um excelente jogador. E o Goff, pra mim, ele foi pra um time que não tem muita perspectiva. O time, o Detroit Lions, que eu imagino que eles devem ter pensado, o Goff é um jogador novo, ele é bom, ele foi pro Super Bowl, vamos tentar montar um time em volta dele. Não acredito também que vai acontecer. Ele foi meio desacreditado, né, Gino? E daí você vê, perdeu a melhor arma dele, né? Que também saiu. Então, assim, é um processo inverso, né? Vamos dizer assim. Falando de pessoas desacreditadas, então a gente vai pro próximo tópico, que é os jogadores underrated, overrated. O que é isso? É um jogador superestimado, que falam que ele é muito bom e na verdade não é tanto. Talvez, assim, vamos lá, é a nossa opinião, tá? Isso. E também tem os underrated, que ninguém fala do cara e o cara joga muito. E aí a gente já vai começar então com o underrated, que a gente, uma conversão em off, que a gente concorda, que é o Matt Stafford, né? Isso. É um jogador que, sinceramente, os números são fantásticos. E ele quase nunca tá na conversa dos melhores QBs da NFL. Ele sofre com essa situação da franquia dele, né? Que era o Lions. Então, agora, eu acredito que a grande motivação dele é mostrar para todo mundo o valor que ele sempre teve. Porque se você pega os números dele na época do Megatron, tudo bem que o Megatron foi também, né? O Megatron foi o Megatron, né? Por sinal, curtiu minha foto. Olha aí, ó, viu? Que é isso? É isso aí, Megatron curtindo o Mr. Football. Então, assim, não só pelo fato de ter tido o Megatron, mas nas temporadas depois que o Megatron se aposentou, ele mostrou aquela qualidade constante. Mas quando você tá num time que raramente está disputando um playoffs e sempre está ali na casa do 4 ou 6 vitórias, e o QB tendo essa importância tão grande no time, acaba realmente desvalorizando, né? Tratando como um jogador de valor menor, sendo que não. E eu acredito muito que esse ano aí ele vai surpreender muita gente, e acho que o Rams vai ser com certeza um dos times aí para essa temporada, para talvez chegar ao Super Bowl. Falando dele, ele já teve temporada de 5.000 jardas. Isso. Depois que o Megatron saiu, ele nunca teve um receiver super de nome, e mesmo assim os receivers tinham tantas temporadas boas com ele que saíam para um time melhor. Exato. E ele ficava lá preso com os receivers novos e tal. Então ele realmente é muito bom. Falando de outros jogadores underrated, né?
subestimados, eu queria falar sobre o Corey Davis. Quem não sabe, é o wide receiver que era do Tennessee Titans, ele foi trocado. Isso. Hoje, se ele tivesse lá, eu ia ser sincero que ninguém ia mais taclear aquele ataque, porque com aquele running back, o Julio Jones e ele, que também é gigantesco de forte, e o A.J. Brown, assim, ninguém ia querer, o safety cornerback não ia ser, só da DL e o linebacker que era tackle. Mas eu queria falar os números do ano passado, mesmo ele se machucando aqui, ó. Ele teve 945 jardas recebidas em 60 recepções. Isso dá uma média de 15,8 jardas por recepção. Ele ostenta a sexta melhor nota para receiver pelo Pro Football Focus, né? Que eles fazem, eles pegam várias coisas, jardas, drops e tudo mais. Isso coloca ele na frente de, só pra você ter uma noção, DK Metcalf, né? O DK Metcalf, Tyreek Hill, que é excelente, Sim. Julio Jones, que tá lá, e também do Adam Thielen. Isso. Que ele tá no Minnesota Vikings. Então, assim, ele tá na frente de todos esses jogadores. Quando você coloca, assim, o que ele faz pelo time. E ele se machucou, isso é importante. Ele poderia estar mais na frente ainda se ele tivesse mantido saudável. Até talvez foi por isso a troca. Porque teve 2 temporadas que ele já se machucou. Isso. Mas é um jogador de a gente ficar de olho. Ele é muito bom. Exato. Eu acredito que no caso do Corey Davis é justamente isso, sabe, Tino? O que acontece? Ele foi selecionado numa escolha muito alta, então as expectativas eram muito altas. E logo no ano dele de rookie, ele teve uma lesão, e daí já é aquela coisa, né? Tem rookies que, WRs, né? Principalmente no caso, que são selecionados em escolhas altíssimas, já aí no primeiro ano se lesiona e dali em diante a carreira do cara se acaba, né? E ele não. Por isso que nós estamos falando dele não ter talvez toda a apreciação de outros por causa dessa questão das lesões, mas quando ele está em campo os números dele são bem bons, né? São de quase elite, né? Muitos consideram ele como um excelente WR2. Ele vai ter a oportunidade agora de mostrar que ele é um elite, né? WR1. Ele tá indo pro New York Jets, isso, né? Mais uma arma. Exato. Falando sobre ele, né? Porque a gente gosta de falar aquilo, sabia que você tá 5 pessoas do presidente dos Estados Unidos? Então, eu tô apenas uma pessoa desse cara. Porque eu estudei nos Estados Unidos e eu estudei com o QB do Western Michigan, que era o Zach Terrell, que ele até ganhou lá o primeiro título da universidade. E quem era o primeiro receiver dele? Corey Davis. Então aqui é quase meu irmão, parceiro meu. Continuando a falar sobre os jogadores subcelebridades, ótimo, jogadores subprestigiados aí. Eu quero falar de um linebacker que infelizmente saiu do meu time, do Steelers, mas é um linebacker muito bom que também se machucou, né, na temporada passada, que é o Bud Dupree. Pra vocês terem uma ideia, ele sempre provou ser bastante consistente ali, né? Pressões no quarterback, ele teve 42 pelo menos por ano. O ano passado ele teve 43 com uma temporada mais curta, pra você ter uma noção. Só 12 semanas ele jogou, 4 jogos a menos. Ele teve 8 sacks, 2 force fumbles. Então assim, ele jogou 12 jogos, teve 8 sacks, 2 force fumbles, 43 pressões no quarterback. Ele é um jogador diferenciado mesmo, ele faz a diferença ali no outro lado. Até quando a gente fala em TJ Watt, ele tem mais sec, mas precisa de um cara que chama atenção do outro lado também, pra poder não ter uma dobra toda hora no TJ e assim por diante. Então eu gosto muito dele e acredito que ele vai ter uma temporada boa. Falando do Dupree, existe uma situação que é o seguinte, né? Muitos falam que esses números dele é inflado justamente por ele parear o posto do J.J. Watt e do Cameron Heyward, né? Que é o DT. É um dos DTs melhores da liga, né? Se não for o melhor. Então, se não for, que assim, daí nós também tem o Aaron Donald, né? Então, é que você, né? É verdade, eu tenho que dar. Não mereceu ganhar de lembrar que tem um Aaron Donald. Ele não mereceu ganhar o jogador do ano de defesa, porque o TJ tem os números melhores, mas ele é o melhor DT fácil. Ele é um freak, né? O cara é uma força da natureza mesmo. Total. Mas assim, a questão do Dupree é que também estamos falando de um atleta que agora vai poder mostrar o valor dele. Só que assim, muitos consideram ele como a pior, né, contratação da pré-temporada, né? Por causa que ele vem, acho que é de um torn ACL, né? Então assim, tem essa questão da lesão e tem essa situação, ele só é bom porque ele joga com o J.J. Watt, né? Ou com o Hayward. Mas assim, pode ser que não.
Pode ser que o J.J. Watt também tem os números... Desculpe, o J.J. Watt tem os números inflados. Porque tem outro jogador bom do outro lado, com certeza. Toda a defesa do Steelers em si ali, o front seven é impressionante, né? Hoje, eu falo sobre inflado, eu acho que hoje os DBs estão inflados por causa dessa linha, essa linha defensiva, porque é muita pressão no QB e o QB não tem tempo de pensar, ele joga a bola, e aí acontece muitas interceptações, muitos fumbles, assim por diante. Agora vamos falar do oposto, quem é muito valorizado e não merecia. E eu vou começar sem clubismo, vou falar do principal jogador hoje, talvez do Steelers, que é o Juju Smith-Schuster, que pra mim, sinceramente, ele só teve um ano bom, que foi quando o Antônio Brown era o melhor receiver da NFL, quem não podia dar muita atenção pro outro, porque o Antônio Brown fazia chover em campo mesmo, sendo marcado por 3 jogadores. E eu tenho como provar isso, porque eu fui pegar o número deles, em 2017 ele teve 917 jardas. Tá bom, ele era novato ali, então talvez a bola não ia muito pro lado dele. Em 2018, que deu o boom do Juju, ele pegou 1.426 jardas, né? Recebeu essas bolas. Teve uma temporada excelente, realmente. Até eu acreditei. Falei, não, esse cara aí é o próximo Antônio Brown. Se livraram do Antônio Brown, deixaram ele lá. O que aconteceu? Já nessa esperança, né? Já nessa esperança. Porque o cara chegou dominando tudo, né? Ele era incrível. Ele fez eu acho que no segundo jogo lá, ele fez um touchdown 93 jardas. Foi uma coisa assim absurda. Mas aí já no segundo ano que precisamos dele, 552 jardas em 2019. Assim, pro receiver número 1. Tirando que, quando precisamos dele em 2019, o que aconteceu? Fumble. 2020 vem, não, mas aquela foi temporada ruim, tava com dor no pé, vai ser 2020, 831 jardas, sendo o principal receiver. E aí aconteceu do Washington virar o principal receiver, outros jogadores virar porque ele não estava rendendo. E novamente, quando a gente precisou ele no último lance, fumble novamente. Então parece que ele pipoca quando tem pressão. Sim. O Juju, a questão dele é o seguinte, como nós falamos ali, se iniciou parecendo ser aquele cara que seria um elite, né? Seria o WR1 de qualquer time, tanto que fez o Steelers na época se livrar, vamos dizer assim, né? Ou não dar tanta importância para o melhor WR da NFL, que era o Antônio Brown, e assim, num nível bem, digamos assim... ele estava bem acima, bem acima, né? Então, de repente vem o Juju e se coloca num nível pelo menos parecido. E o que acontece na sequência é que, analisando também algumas estatísticas, a melhor posição dele é o slot. Então ele não é o WR1, ele é aquele excelente receiver, mas de slot. Então você vê que ano passado o Deontay Johnson e o Claypool têm números parecidos com eles, ou até maiores em algumas estatísticas, e eram caras que não tinham essa né, não eram tão falados quanto ele. Tanto que o que acontece? Vem a Free Agents desse ano e o Juju não tem aquele mercado que acho que ele mesmo imaginou que tinha. Acabou ficando. Daí ele pegou, posta numa semana assim, tô indo embora e tal, e daí na outra semana ele posta, eu amo vocês, tô voltando. Então, e hoje, claramente, ele não é o receiver número 1. O Claypool pegou a posição dele. O Claypool hoje é um jogador muito mais dominante. Ali, os WRs do Steelers, o Steelers está muito bem servido de WRs, né? Os 3 são excelentes, né? O Juju, ele é um excelente WR, mas não essa coisa que foi criada em cima dele, de ser o WR1, elite. Isso é importante de falar. Top. A gente não está falando que os jogadores aqui são ruins. Isso. Eles não merecem estar na NFL, não. É a atenção que recebe. Ele recebe como ele é um dos melhores receivers da NFL. Ele não é um dos melhores receivers da NFL. Tem jogadores melhores, mas ele é bom também. E falando nessa questão de não ser os melhores, mas ser bom, é o Dak Prescott. Por favor, ele ganhar em 4 anos 160 milhões de dólares, sendo que 126 é garantido, não vale tudo isso. Me desculpa. Eu vou ser sincero que eu não sei nem se ele ganha o Super Bowl. A melhor temporada dele também foi de rookie. Por quê? Porque ninguém colocava fé que eles vão conseguir fazer aquilo tudo. Primeira linha ofensiva do Dallas naquela época era maravilhosa, né? Ele tem o Zeke Elliott, que é um running back que é um dos melhores da NFL. Então assim, ele tinha muita coisa para dar suporte para ele. Ele é um bom QB? Mas não para valer tudo isso. Para quem não sabe, falei de garantido, quando a gente fecha um contrato na NFL, a maioria, você tem lá 10 milhões pelo seu contrato, não é garantido. Se você se machucar ou acontecer alguma coisa, te trocar, eles não têm que te pagar. Isso. Nesse caso, não. Ele pode chegar amanhã e falar assim, olha, não vou mais jogar,
tá bom, a gente tem que te pagar 126 milhões ainda. Então é garantido. Até nós, pra pegar a deixa, nós estávamos falando essa semana no nosso grupo lá sobre o Jamarcus Russell, que foi, acho que talvez na época ali, o rookie que teve o maior garantido da NFL, e o cara não jogou uma temporada praticamente. Foi um bust total. Foi um bust total. Foi pelo Oakland Raiders. E o Raiders acho que deve estar pagando ele até hoje. O colega nosso falou que até 2 anos atrás o Raiders estava pagando ainda. Então, ele joga mais sei lá quantos anos. Por quê? Garantida. Isso, exato. Mas o caso do Dak, eu penso que sim, ele é assim, o que acontece? A posição do QB, ela tem essa situação de valorizar-se automaticamente, né, colocando acima dos outros jogadores. Mas o Dak tem essa questão de ser super valorizado porque ele tem todas as armas à disposição. Então ele tem, agora ainda nesse último ano, até acredito, que foi a melhor temporada dele até a lesão. Ele, coincidentemente, ele já estava disputando esse contrato com o Cowboys, e até ele se lesionar, os números dele realmente estavam muito bons e estavam compensando a defesa do Cowboys, que é frágil. Então ele carregou o time nas costas em algumas partidas, mas ele mesmo acredita que ele tem o mesmo valor do Mahomes. Então, por si só, ele já gera essa pressão nele, né? E não é, a gente sabe que não é. Então, assim, conseguiu o contrato que queria, agora vamos ver se vai jogar esse nível que ele diz ser do Mahomes, né? Falar disso, eu acabei de ler que agora o Zeke tá querendo um contrato e não tem dinheiro pra pagar ele, né? Então tá difícil, vamos ver se acontece. Aí o Zeke entra até na questão desse valor subestimado, porque se você pegar os números deles nos primeiros anos da carreira dele, você fala, esse cara vai ser Hall da Fama, sabe? E daí de repente vem todo um processo em cima do Dak, como o Dak sendo o cara da franquia e tal, mas por quê? Porque ele tem um corredor como o Zeke pra abrir a defesa para ele, entendeu? Então assim, tem hoje as defesas se preocupam muito mais com o Zeke do que com o passe dele, por isso que ele tem mais espaço para passar. Ele tem um dos melhores corpos da década da NFL, né, de receivers. Então ele tem o seu valor, lógico, é um bom jogador, como o Gino falou, nós não estamos falando que o cara é ruim, mas não o valor que ele e acho que só ele acredita, porque eu falo com todos os amigos que torcem pro Cowboys e ninguém fala, mas porra, como é que nós pagamos tudo isso? Eles ficam até preocupados, porque como a gente falou, o GM tem que trabalhar com o valor, e ele já tá garantido 126 milhões, então assim, mesmo que aconteça alguma coisa, ou eles vão pro outro quarterback, eles vão ter esse salary cap retido. Então é preocupante mesmo. Sim.